Graça e paz em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Saudações aos irmãos que se fazem aqui presente e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, quer seja aqui na nossa amada cidade de Salvador, no nosso estado, no nosso país, quiçá no mundo, uma vez que as redes sociais hoje têm um alcance, mundial. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse dia de hoje, data de aniversário da Igreja Batista Pérola dos Mares, 22 anos, sendo uma igreja que tem sido sal e luz, uma igreja que tem cumprido o seu propósito de evangelização, de acolhimento, de sociabilização, de recebimento de vidas de pessoas que aqui estão se integrando e congregando conosco, e dentro desse propósito também aproveitando até o período da pandemia, aonde através das redes sociais nós conseguimos alcançar pessoas que em outras situações não seriam possíveis serem alcançadas, uma vez que estão em outras localidades, outros estados e até mesmo outros países. A igreja ela tem um papel fundamental dentro desse processo de alcançar vidas. E o estudo dos salmos, a leitura dos salmos, devemos entender que o salmo é uma oração inspirada. O primeiro entendimento que nós temos que ter é que o salmo é uma oração inspirada. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante com relação à oração. Quem lembra aí? Alguém lembra o que é que Paulo fala com relação à oração, a nossa oração? É que nós não oramos como convém, que por isso o Espírito ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes a nossa oração, até mesmo pela nossa dor, pela nossa aflição, pelo momento que nós estamos vivendo, ela reflete muito a minha necessidade. Então eu oro de uma forma, às vezes, que eu valorizo mais o meu problema do que o grande problema da humanidade. Então, muitas vezes a gente ora dessa forma. E o Salmo, ele nos ensina a orar de tal forma, como o salmista de forma original orou, por inspiração, porque os salmos também vão apontar para Cristo. Os salmos também vão apontar para toda a obra da criação, para a grandeza de Deus, vai exaltar esse Deus criador, esse Deus soberano, que nós vamos entender que aquela oração é uma oração inspirada. Então, quando você faz bom uso desse livro, dessas orações, você só tem a crescer. E aí vai uma orientação para vocês de uma prática que nós adotamos, que é chamada de Lexus Divina. O que é o Lexus Divino ou Divina? É a leitura do Salmo de tal forma que você possa orar a partir do que você leu. Observe, vamos pegar assim um exemplo antes de entrar propriamente nesse Salmo, que nós vamos fazer um estudo nele. Mas se você acorda de manhã e você pega um Salmo desse e lê, e depois que você leu aquele salmo, você procura orar nas palavras do salmista, e você medita um pouquinho naquilo ali, e lê uma segunda vez, e procura meditar nas palavras que foram lidas, e depois medita e lê mais uma terceira vez, e aí você faz uma oração, a sua oração vai estar sendo direcionada pelo que você leu. Claro que agora você vai usar suas palavras naquilo que você leu, mas isso faz com que você possa estar cheio. E quando a gente pega o Salmo 1, alguém lembra aí do Salmo 1 de cor? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta numa roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas suas folhas não caem. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não prevalecerão
na congregação dos justos. Meditar de dia e de noite. Algumas pessoas acham assim que meditar no dia e de noite é você andar o dia todo com a Bíblia aberta. Não. É você começar com a palavra, viver a palavra durante o dia e ir dormir na palavra. Então, se você acorda de manhã, vamos lá, você pega o Salmo 133, que é o que nós vamos meditar hoje, tá bom? Nós vamos falar aqui. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos supor que você começou lendo esse salmo de manhã. E você orou naquela manhã baseado nessa leitura. E aí você passa agora a sua manhã meditando e pensando nas palavras que você leram. Como é bom que os irmãos estejam unidos. Como é boa essa união. Aí você encontra um irmão. Meu irmão, que alegria, que felicidade em lhe ver, como é bom estar aqui com você. E você passa e de muitas vezes tem um dissabor, alguma coisa que aconteceu de ruim, mas esse salmo lhe conforta dizendo que é boa a união. E você passa o dia, meio-dia, você chegou em casa para almoçar, leia de novo o mesmo salmo. E aí você passa aquela tarde, quando é de noite, na hora de dormir, leia uma terceira vez. E aí vai dormir, orando no salmo. Você passou o dia meditando na lei do Senhor. Nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Se eu não leio, eu não tenho o que falar. Se eu não medito, eu não tenho do que falar. Então, essa é a visão que nós precisamos ter, que o salmo, ele não é um mantra para você ler e achar que aquilo vai lhe proteger durante o dia. Não. Não. O salmo, ele é uma oração inspirada para um momento específico na vida daquele que escreveu o salmo, que pode ser aplicado na nossa vida, porque passamos experiências semelhantes. A Bíblia, ela está ali para nos orientar, para nos instruir, para fazer com que nós possamos ter, um melhor entendimento de toda essa vivência dessas pessoas que no passado foram inspirados pelo Espírito para compor esses 150 salmos que nós temos aí. Fora outros que podem ter sido escritos, mas que também não entraram na composição do cânon sagrado. Então, quando a gente fala em terapia, nós temos vários métodos terapêuticos. Mas quando a gente quer falar em terapia divina, a terapia divina vem através da palavra de Deus. E é essa que realmente tem o potencial e o poder de transformar. Então, a meditação da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, você se preocupar em viver aquilo que você está lendo e que aquilo está transformando a sua vida, isso é um efeito terapêutico. Porque quando a gente está aqui da frente, olhando para uma igreja, o pregador que aqui está, ele está dizendo ali está um ex-viciado. Ali tem um ex-adúltero. Ali tem um ex-ladrão. Bom, ali tem um ex-arrogante, prepotente, isso e aquilo. Porque quem está sentado aí, quem está falando daqui, não são pessoas perfeitas. Foram pessoas que foram transformadas. E transformadas pelo quê? Por uma sociedade que está cambaleando? Não. Transformados pelo poder de uma palavra, que é a palavra de Deus. Você foi transformado pela graça maravilhosa de Deus, que invadiu o seu coração, transformou o seu coração, fez com que você se tornasse uma pessoa diferente. Mas quando a gente olha para lá e quando vocês olham para cá, vocês não conseguem, nem nós aqui vamos conseguir enxergar pessoas perfeitas, porque todos nós somos falhos. Mas vocês conseguem enxergar a perfeição que começa a aparecer, que
que não somos nós mesmos, não, é Cristo que está vivendo em nós. Então, todos esses aspectos são aspectos terapêuticos da palavra de Deus. E nada melhor do que a meditação nos Salmos. É interessante que nós passamos, no seminário teológico que eu estou fazendo, nós passamos o semestre todo, diariamente, lendo um salmo. E a orientação que eles dão é, você vai ler o salmo, vai meditar no que leu e vai orar. Aí você lê a segunda vez, medita e ora. Lê a terceira vez, medita e ora. Então você vai fazer uma oração de acordo com aquilo ali que veio. E no final, pegando aquilo que você leu durante esse semestre, compõe um salmo. Que experiência rica e maravilhosa. Compõe um salmo tirando trechos dos outros salmos. E aí, claro que esses trechos, esses salmos vão ficar guardados lá no arquivo da biblioteca, né? Mas é uma experiência gostosa, é uma experiência fantástica. Você começar a dizer assim, Senhor, quão pequeno eu sou, um exemplo, quão pequeno eu sou, mas Tu és grande e formoso. Eu peguei esse grande e formoso do que eu li lá, né? Maravilhoso Tu és. Quem é digno de ser louvado senão Tu? Eu fui pegando de lá. Então são palavras que estão exaltando, engrandecendo a Ele que já é grande e o único que é digno de ser louvado e de ser exaltado. Então, a meditação na palavra, ela traz todo esse conteúdo e toda essa riqueza. E aí eu escolhi hoje um salmo, que é chamado um salmo de romagem. É um salmo que os judeus, esse salmo foi escrito para os judeus, mas vai ser aplicado a nós também. Esse salmo foi escrito por Davi, que é o Salmo 133. E foi escrito num momento específico. Davi estava vivendo uma situação e por conta dessa situação ele escreve esse salmo. E esse salmo ele era utilizado pelos judeus quando eles saíam de suas localidades e eles iam para o templo de Jerusalém para louvar, para exaltar, para cantar a esse Deus maravilhoso. Eles viajavam quilômetros e mais quilômetros, e um dos salmos que eles cantavam, que eram cantados, era esse salmo. E eles iam ali celebrando a união. Mas para que a gente possa entender isso, primeiro vamos saber o porquê que Davi escreveu esse salmo. Vamos voltar na história. Quando Josué luta para conquistar a terra, e a terra é dividida em tribos. Cada tribo tinha seu quião de terra. Eram irmãos. Mas cada um mandava no seu pedaço de terra. Israel, a nação, o povo, não era um povo que tinha uma só lei, um só, digamos, comando. Por isso é que existiam os juízes. É a época que nós vamos falar dos juízes, daqueles regentes, porque sempre existiam dissensões. E dentro dessas dissensões, precisava alguém para julgar. Precisava alguém para poder dizer, não, não é dessa forma. Vamos sentar, vamos conversar, você tem razão, você não tem razão. Né? Vai ser desse jeito, vamos caminhar dessa forma. Então, essa era a forma de governo daquele povo que estava em Canaã. Mas aí, de repente, o povo estava cansado dessa situação, e até mesmo assim como fora de hora, o povo quis um rei. E aí veio o primeiro rei, Saul. O povo agora tinha um regente. Era um só povo, sobre um comando. Mas esse regente não agiu muito bem. E aí ele perde o direito desse reino. E o Senhor já, através do profeta Samuel, vai lá e vai ungir a Davi. Mas Davi, de pronto, não assume o reino. Primeiro, Saul vai morrer. E quando Davi assume o reino, ele não é rei de todo o povo. Porque alguém requisitou a descendência de Saul para comandar. E Davi ficou só com Judá. E o restante da nação seguindo o descendente de Saul. E aí vem uma série de batalhas,
batalhas sangrentas. O reino de Davi tem que ser entendido como foi, tendo um reino que teve muita batalha, muita luta. E Davi agora consegue conquistar todo o reino. E aí que ele escreve esse salmo. Porque agora o povo era um. E aí ele vai dizer, como é bom agora que não tenha mais guerra, que não tenha mais matança, que não tenha mais morte. Como é bom que os irmãos permaneçam em união. Que coisa linda, né? Então ele vai dizer, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Antes de eu falar o que eu vou falar aqui, tente pensar o que é que esse salmo fala ao seu coração. Você que está em casa e você que está aqui. O que é que esse salmo fala ao seu coração? Vou dar assim 15 segundos, 20 segundos para você pensar. O que é que esse salmo fala ao meu coração? Para depois que eu falar o que eu tenho que falar, ver se foi acrescentado alguma coisa ao seu coração. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender. O povo vem de uma batalha. Davi pacifica, Davi conquista. Muito sangue foi derramado. Davi escreve esse salmo de forma inspirada. Tudo na Bíblia está inspirado. E aí ele diz assim, como é bom e agradável que os irmãos permaneçam em união. Bom e agradável. Duas coisas fantásticas. A coisa é tão grande no pensamento de Davi, que ele utiliza agora de um recurso de linguagem para poder expressar o que é esse bom e agradável. Ele utiliza agora, a primeira coisa é como, ou seja, é tão bom e agradável, é como o óleo que desce a cabeça, desce a barba e desce pela gola das vestes de Arão. Onde é essa gola? Primeira coisa, onde é essa gola? A gente pensa que é. A gola que ele está falando é a parte de baixo da túnica. Ou seja, aquele óleo, ele vai escorrer por todo o corpo. É algo que vai ser indescritível. Primeiro por quê? Vamos lá. Que óleo é esse? O óleo da unção. E que óleo é esse da unção? Alguém sabe? Sim, mas e a fórmula desse óleo? Quem deu? Deus. Não é um óleo qualquer. É o óleo da unção. É um óleo que Deus disse assim, farás esse óleo da seguinte forma. As oliveiras terão que ser assim. E os ingredientes são esses nessa proporção. Esse óleo é um óleo divino. É um óleo que foi feito segundo a vontade de Deus e como Ele disse que tinha que ser. Se imagine tomando um banho com esse óleo. Não pode, esse óleo era para os sacerdotes, né? Mas observe, aquele óleo caindo na cabeça daquele sacerdote, escorrendo pela barba, inundando a roupa, impregnando toda a roupa e passando por cada parte do corpo, chegando agora no final das vestes e banhando os seus pés. É essa a ilustração que Davi está trazendo a respeito desse óleo. Esse óleo tem uma característica de ser bom. É bom porque é segundo a forma como Deus mandou e disse que seria. Mas é agradável. Por quê? Porque ele deve ter um perfume, um aroma distinto. Era a composição de 4 elementos. Esses elementos estavam ali para trazer uma sensação de frescor, de bem-estar, agradável. Quando você chega num determinado local e tem uma pessoa que está
com um perfume, pode ser da Mary Kay mesmo, está com um perfume, né? E esse perfume, ele tem um aroma agradável, ele não está nem muito forte, nem muito fraco, ele está na medida ideal. Você sente e você se sente bem e diz, poxa, que cheiro agradável. Mas se você senta junto de uma pessoa que estava trabalhando, não tomou banho, né? E está ali, você faz um negócio aqui, não está muito agradável. Não é verdade? Observe o agradável, o sentido de agradável, aquilo que ele quer transmitir, de que você se sente bem, porque aquele momento está sendo bom e está sendo agradável. E desce e inunda todo o ser. Até aí nós estamos falando da relação desse salmo com o povo judeu. É como o orvalho de Hermon que desce. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Aqui nós temos algo a considerar, porque a impressão que nós temos é que o monte de Hermon está jogando o orvalho para Sião. Não é essa a impressão que nós temos? O judeu entende bem isso, mas nós vamos ter uma certa dificuldade. Alguém imagina qual é a dificuldade? Hermon está num lado norte, o outro está do outro lado, centenas de distâncias, de quilômetros de distância. Um num canto, outro no outro. Aí você diz, bom, mas e aí, como é isso aí? Como é que o judeu entende? Hermon é um monte mais alto da região. Ele é tão alto que o seu cume, o seu pico, está o tempo todo em neve, de tão alto que ele é. Sião já não é tão alto, está em Jerusalém. Hermon está nas colinas que hoje são a Síria. Mas quando ele começa a derreter pelo próprio calor do sol, embora não derreta a geleira, ele forma uma névoa. E essa névoa, pelo vento, ela chega até Sião de forma refrescante. Imagine você num calor insuportável e de repente um ventilador e alguém joga assim um pouquinho de água gelada e aquela água chega para você naquele calor. Eu me lembro que eu estava no Piauí, 40 e poucos graus. Nós fomos almoçar num restaurante e esse restaurante ele tinha esguichos de água. E de vez em quando eles jogavam do telhado assim, a gente via cair aquela... Mas, rapaz, que coisa boa, refrescava, né? Então, é agradável, é bom, é maravilhoso. É isso que ele está falando aqui. Davi usa duas figuras. A figura do óleo, que é precioso, e a figura também desse orvalho que atinge esses dois montes, tanto Hermon como a questão de Sião. Porque ali Deus ordena a bênção e a vida. A bênção e a vida. Mas Davi, ele morre. E quem assume o reino é Salomão. E Salomão vai ter a questão da consagração do templo. E quando as pessoas iam para o templo, eles iam cantando esse salmo. Era um povo unido, era um povo irmão, era um povo que tinha alegria de ir para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse povo viajava dessa forma. E Salomão teve um reino pacífico. E as pessoas 3 vezes por ano saíam de suas terras, iam a Jerusalém para adorar a Deus. E iam cantando esse salmo. Como é bom e agradável que os irmãos permaneçam em união. Meu irmão, isso está pesado para você, deixa que eu carrego. Meu irmão, isso está difícil para você, conte comigo. Meu irmão, você vai ter que passar pelas minhas terras, aqui você tem proteção. Antes não era assim. Às vezes você tinha que pagar um pedágio para passar pela terra do outro, né? E aí Salomão morre. Todo mundo vai morrer um dia, né? Salomão morre e começa outros reinados. E esses outros reinados começam a se desviar do caminho do Senhor. Mais uma vez, Reino do Norte
e Reino do Sul. O Reino do Norte mergulha de cabeça na idolatria, e aí Deus levanta Babilônia para poder escravizar o povo. O mal que vem sobre nós, temos que entender que está debaixo do controle de Deus. E aí Deus consente e até coloca com o propósito de fazer com que nós voltemos para Ele. Então o povo agora é levado cativo, e por amor a Davi, Judá é poupada por um tempo. Mas a idolatria também chega por lá. E aí esse povo também agora é levado. E aí vocês agora vão ouvir o quê? Um povo totalmente dividido. Cada um agora vai vivendo lá, escravizado sob o governo de um reino tirano. Aí nós vamos ter a história de Daniel, dos outros, né, que ali estavam. Mas o povo estava padecendo, sofrendo, dividido. E aí, nós vamos encontrar um pouquinho mais adiante os profetas que vão falar do Messias. O Messias que agora, quando vier, unirá a todos. O Messias que quando vier, quando chegar, ele vai fazer com que sejamos um só povo. E será acrescido também aqueles que não são nascidos da casa de Abraão. Tribos, povos, nações. Então começa a se apontar para esse Messias. E aí Jesus nasce, vem, morre, e na morte de cruz, ele traz a salvação e a redenção para toda a humanidade, para todos aqueles que nele vão crer. Não mais judeu, não mais gentio, mas um só povo. E aí você vai ver Paulo falando lá, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. Já não existe judeu e gentio, somos um em Cristo. Então, volta-se de novo agora ao entendimento de como Deus, de como Cristo, ele está reconciliando aquele mundo que vivia dividido nele. Mas o que é que tem a ver hoje em dia esse salmo com a igreja e com as tribos de Israel? Hoje nós temos várias tribos. A tribo dos batistas conservadores, a tribo dos batistas renovados, a tribo dos presbiterianos, a tribo dos assembleianos, aonde muitas vezes são todos aqueles que falam em Cristo, mas não conseguem muitas vezes conviver em harmonia, porque alguns rituais, algumas formas de ser, algumas formas de cultuar, fazem com que haja essa diferença. E aí você diz assim, não, nós somos todos irmãos, mas você olha para o outro e muitas vezes tem a impressão de que é um irmão distante. E aí é difícil você dizer, ó, quão bom e quão suave é. Ah, mas nós estamos nesse congresso, nós estamos nesse retiro, mas eu não consigo ter comunhão. Ó, para aquela irmã de calça jeans, misericórdia. Isso não é coisa de crente, não. Né? E aquela outra usando maquiagem, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Aquilo não é coisa de crente, não. Pequenas coisas que fazem com que haja grandes divisões. E aí nós precisamos voltar para esse salmo e aplicar. Como é bom se nós, como irmãos, com nossas divisões de território, pudéssemos nos fixar no óleo precioso que desce pela cabeça, que desce pela barba, que desce pela gola, pelas vestes de Arão, e entendendo que esse óleo que nos une nesse momento é Cristo. É Cristo. Se nós pudermos entender que esse óleo ele é precioso, é um óleo que não tem preço, é um óleo que não tem como você mandar fazer numa perfumaria, porque ele foi confeccionado de acordo com aquilo que Deus disse que tinha que ser. E disse, ele é tão precioso que eu não posso desperdiçar uma gota sequer desse óleo. E esse óleo é Cristo.
Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos união. E aqui na terra, ainda estamos vivendo como aquelas tribos em Canaã, cada um dono do seu território, cada um vivendo a sua forma. Claro que existem determinados grupos que nós vamos dizer são grupos heréticos. Vivem na heresia, desfazem de Cristo, do sacrifício de Cristo, tornam Cristo menor, como se fosse um Deus menor. Com esses nós não podemos ter comunhão. Mas quando nós dizemos assim, não, Jesus, ele é tão Deus quanto o Pai, quanto o Espírito. Jesus é Deus. Jesus, ele foi homem e Deus. Jesus é homem e Deus. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus vai voltar. Eu acredito na ressurreição. Quando você consegue ter os mesmos valores, independentemente do rótulo denominacional, nós estamos vivendo essa mesma irmandade. E aí precisamos, meus queridos, precisamos urgentemente compreender que o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, é o nosso mesmo Deus, é esse Deus que escolheu uma nação para dela tirar o seu filho ali, o Salvador, mas estendeu essa graça maravilhosa a nós, que outrora éramos chamados de gentios, e Paulo vai dizer que por amor a nós, para que nós pudéssemos entrar, ele endureceu por um tempo o coração do judeu. Mas depois essa nação vai reconhecer a Deus, a Jesus como sendo o Salvador, e vai ser um grande espetáculo na terra quando eles se converterem como nação. Imagine que espetáculo não vai ser. Eles olhando e dizendo assim, esse é o Messias que nós estávamos esperando. Um só povo, uma só nação, todos cultuando e louvando a esse Deus. Nós temos que aplicar esse salmo, esses versículos que aqui foram lidos, de tal forma que nós possamos entender que maior do que as nossas divergências doutrinárias, naquilo que fala em uso e costumes, nós temos que ter uma identidade, uma unidade doutrinária em Cristo. E não nos detalhes de usos e costumes, que muitas vezes é a causa das divisões que acontecem no nosso meio. Não é verdade? Não pode isso, não pode aquilo. Outro pode isso, pode aquilo. Mas e Cristo? Né? E Cristo está onde? Nessa visão que nós precisamos ter. O Salmo aponta para o futuro. O Salmo, embora tenha sido escrito no passado e refletia o momento de Davi com aquele povo, mas quando Davi morre, Salomão assume. Quando Salomão morre, os outros reis vêm. E aí o povo vive de novo em desunião. Então esse salmo ele é inspirado, porque embora Davi tenha falado daquele momento, mas esse salmo está apontando para a segunda vinda de Cristo, quando todos nós viveremos em união eternamente. E a palavra vai dizer que aonde ele estiver, nós também estaremos com ele. Esse salmo fala que quando nós estivermos com ele, nele, não mais aqui na terra, mas lá, não existirá mais divisão, não existirá mais dúvida, não existirá mais dissensão, porque estaremos totalmente nele e ele em nós. Aí nós podemos aplicar o que nós estamos falando aqui, seremos menos nós e mais ele. E aí, para finalizar, e abrir para quem quiser fazer um pouquinho de pergunta, né? Vai ter um tempinho, né? Então, eu gostaria de finalizar da seguinte forma, lendo de novo o Salmo e frisando uma passagem. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião,
ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Davi disse assim, ali. Mas nós podemos entender que aqui Deus distribui suas bênçãos para as nações, através da igreja. Nós não estamos mudando o salmo. Eu apenas estou dizendo que Davi estava apontando para algo mais adiante. Ele aponta para Cristo. E nós estamos dizendo, Cristo está aqui. E aqui ele ordena a bênção e a vida. Não existe a possibilidade de crente desigrejado. Você pode até não estar vindo ou por um motivo ou por outro, mas a sua identidade é a igreja. Não existe a possibilidade de eu dizer, eu vou servir a Deus do meu jeito. Não. Você tem que estar ali, aos pés do Senhor. Você tem que estar na igreja. Você é a igreja. Mas você só é igreja quando você vive na igreja e com a igreja. Você não pode ser desigrejado e achar que está servindo a Deus da sua própria forma. Para que você possa ser igreja, você precisa ter harmonia, estar em paz com seu irmão. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce a cabeça e a barba de Arão, e desce as golas dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, porque esse orvalho ele vai atingir a Sião, né? E ali Deus ordena a bênção e a vida. Aqui Deus ordena a bênção e a vida. Você é abençoado no convívio com seu irmão. Você é abençoado quando você pode compartilhar das suas vitórias e as suas vitórias ser motivo de alegria para o seu irmão. Você é abençoado quando você pode também chorar, lamentar as suas dores e ser confortado pelo seu irmão. Você é abençoado quando você olha para um irmão que muitas vezes sem dizer muitas coisas, ele olha para você e diz, estou aqui. Nenhum de nós nascemos filhos no sentido de herdeiros da promessa, sem que viéssemos a precisar do que Cristo fez por nós. Todos nós já nascemos, como a palavra vai dizer, eleitos antes da fundação do mundo, mas vamos ter que ter experiência aqui com cada irmão. Vamos ter que caminhar, temos que ser sal, temos que ser luz. Essa igreja aqui, Pérola dos Mares, em Paripe, quando ela começou, ela não tinha a pujança que tem hoje. Ela começou pequena, mas ela foi fonte de transformação de vidas. E hoje nós temos vidas transformadas, irmãos que foram constituídos pela graça, pelo poder de Deus. E nós somos todos adotados em Cristo Jesus. Todos adotados. E essa palavra adotado em Cristo, né, porque nós somos por nascimento filhos de Adão, mas nós somos alcançados pela essa graça em Cristo. E essa palavra ela tem que ter um significado muito grande no nosso coração, porque quando você tem um filho, esse filho pode não ter sido desejado, mas quando você adota um filho, esse filho foi muito querido. É algo que a gente precisa ter, né, guardado no nosso entendimento. E Deus quis fazer de nós filhos. E a maior alegria de um pai, aí eu posso falar como pai, Arno pode falar, quem é pai aqui, ou mãe, pode falar. A maior alegria de um pai, de uma mãe, de um avô, é ver a sua mesa, os seus filhos e netos em união. Em união. Essa é a maior alegria de um pai. E Deus se alegra em ver a sua igreja em união. Nós temos que ter essa visão, essa compreensão, para que nós possamos prosseguir na certeza de que o sacrifício de Cristo, ele foi muito precioso. Como aquele óleo, ele foi muito precioso. Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração.
e que possamos caminhar dizendo como é bom e agradável estarmos em união.